ações de apoio. Trazemos ao Jornal 2 o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Rui Marques, muito boa noite. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Mais do que o simbolismo desta jornada, este Dia Europeu de Ação pelos Refugiados, importa serem encontradas soluções urgentes que tardam em chegar. Por que está a ser tão difícil distribuir pelos 28 Estados-membros da União 160 mil refugiados? Creio que, começando pelo dia, é muito importante o movimento que se tem assistido nos últimos dias por toda a Europa. Os cidadãos, os movimentos da sociedade civil, têm avançado com uma palavra concreta, com a afirmação de que é fundamental que os princípios não sejam negociáveis. Quando falamos de proteção humanitária, de proteção de direitos humanos fundamentais, torna-se essencial que a Europa, enquanto civilização onde nos orgulhamos de ser o berço dos direitos humanos, da tolerância, do afeto pela diversidade, se afirme neste momento. Claro que é um problema complexo e é bom todos nós termos consciência de que a gestão desta questão é muito complexa. Tipicamente, os problemas relacionados com os refugiados é um problema muito complexo. Mas tenho a certeza absoluta que a União Europeia, enquanto tal, será capaz de encontrar a solução. Rui Marques, mas em função até da cisão entre os vários países e da resistência que alguns deles têm demonstrado, parece-lhe mais útil, mais eficaz que cada país voluntariamente possa determinar quantas pessoas quer receber ou, pelo contrário, como temos ouvido negociar, possam ser impostas cotas obrigatórias de acolhimento aos refugiados? Eu creio que o primeiro princípio que deve vigorar é o princípio da solidariedade desta Europa, que deve ser também União. Nós temos tido quer pouca Europa, mas também pouca União. E nesse sentido o ideal seria que de uma forma voluntária os países se pudessem coordenar entre si para fazer face a este enorme desafio de acolhimento, que não fosse necessário impor cotas obrigatórias e que fosse possível entre os diferentes países, de uma forma voluntária, chegar a acordo para o acolhimento destes refugiados, que estamos a falar no contexto de 500 milhões de pessoas nos países europeus, se torna fácil acolher e dividir pelos 28 países. E porquê que isso não tem acontecido? É egoísmo? É os governos dos países mais resistentes a pensarem nós já temos problemas que chegam, não queremos ter mais problemas? É o quê? Porquê que não há esse entendimento, Rui Marques? Eu temo que nos nossos políticos europeus falte, por um lado, coragem para enfrentar as dificuldades que esta opção política implica, mas também falta de memória histórica. A Europa tem, na sua história, movimentos de refugiados muito significativos. Basta irmos ao final da Segunda Guerra Mundial e perceber o que isso quis dizer. Ora, para que a Europa possa ser fiel à sua memória histórica e também àquilo que é o seu padrão civilizacional, os nossos decisores políticos, creio que já poderiam ter ido mais longe. A chanceler Merkel tem sido, nas últimas semanas, exemplar nesse domínio. Numa outra dimensão, o Papa Francisco é profundamente inspirador para crentes e não crentes. Recordo que no domingo passado o Papa Francisco lançou um apelo a todas as estruturas da Igreja Católica por toda a Europa para que cada uma delas acolha uma família de refugiados e creio que precisamos todos nós de nos envolver e de alguma forma influenciar e pressionar os decisores políticos ao nível europeu para que se cumpra a Europa. E nesse sentido, deixe-me interrompê-lo, Rui Marques, porque o tempo avança. A plataforma que aqui representa, criada pela sociedade civil e que já integra 30 instituições, o que é que pode fazer em articulação com o governo português para, a partir de outubro, começarmos a receber as primeiras levas dos, presumimos, 5 mil refugiados que Portugal possa vir a acolher? A plataforma de apoio aos refugiados representou o movimento da sociedade civil de muitas organizações, hoje esse número já vai em 67, que se organizaram, se ligaram no sentido de cooperar com o Estado português neste desígnio do acolhimento e da integração de refugiados em Portugal. A plataforma lançou por isso o Par Famílias, um modelo de acolhimento em que uma instituição anfitriã de base comunitária possa acolher uma família de refugiados e tem vindo a articular-se com o Estado português para que isso possa acontecer, quer ao nível do Governo, quer ao nível das autarquias. Nós acreditamos que os cidadãos e as suas instituições, as instituições da sociedade civil, como por exemplo as instituições particulares de solidariedade social, podem desempenhar um papel fundamental. Nós acreditamos num modelo de acolhimento e integração comunitário, não somos particularmente adeptos dos modelos dos centros de refugiados. Nós gostaríamos que os refugiados pudessem ser acolhidos nas nossas comunidades, integrados e se sentissem em casa. O Rui Marques compreende os argumentos de pessoas e de elementos do Partido Renovador, Nacional Renovador, que não concordam com o acolhimento em Portugal desses refugiados
porque dizem essas pessoas, se já temos em Portugal tanta gente sem casa, sem emprego, com problemas, com dificuldades, porque é que havemos de estar a duplicar essas dificuldades acolhendo mais pessoas nessas circunstâncias? Obviamente discordo completamente desses argumentos, mas acho que é fundamental discuti-los. E comecemos por isso. As organizações que estão na plataforma de apoio aos refugiados são aquelas que ajudam os pobres em Portugal. Aquelas que estão ao lado dos desempregados, ao lado dos sem-abrigo. Recordo, de novo, as instituições de solidariedade social, a Cáritas, mas também a comunidade islâmica, a CAIS ou a Comunidade Vida e Paz. São as instituições que estão já ao lado dos pobres portugueses e com eles desenvolvem este trabalho. Mas, por outro lado, é importante perceber que, por mais que sejam relevantes as dificuldades que sentimos entre nós, nós não perdemos a nossa dimensão solidária, não perdemos a capacidade de partilhar com outros os recursos que temos, sobretudo com aqueles que perderam tudo, porque é bom termos consciência que quando falamos de refugiados, estamos a falar de pessoas que perderam tudo, perderam a sua casa, perderam o seu país, perderam até a sua história e cultura que foi destruída pelo ISIS. Portanto, temos uma obrigação, que a nosso ver é humanitária, é fundamental, mas que ainda por cima, no quadro da plataforma de apoio aos refugiados, é exercida de uma forma livre e autónoma. Estas organizações que estão nesta plataforma decidiram avançar e com os seus próprios recursos, com aquilo que é a movimentação dos cidadãos para apoiar o acolhimento e a integração dos refugiados, estão a organizar uma solução. Trata-se, portanto, de um gesto muito generoso que queremos sublinhar. Rui Marques, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Bom fim de semana. Muito obrigado. Os milhares de refugiados e